Bom dia. Deixa-me começar por fazer duas perguntas. Quem é que gostaria de ser convidado para um casamento real? Já vejo mãos levantadas. Para um casamento real, para um casamento mesmo real. Por exemplo, da família real inglesa. Já aconteceu muitas vezes. Aconteceu há relativamente pouco tempo, há poucos anos. Ou quem é que gostava de ser convidado para um casamento, para uma boda sem fim? Um casamento real e que nunca mais acabava. O André foi o primeiro a levantar o braço. E a Abby levanta logo a seguir. As nossas crianças certamente estão empolgadas e particularmente, eu creio, as meninas, como a Abby, a Maíse, a Priscila, a Matilde. Eu acho que as nossas princesas, a Helena, a Lourdes, lá atrás, acho que as nossas meninas de forma particular. Bem, queria que ficássemos com isso em mente. Eu hoje vou a um casamento e eu gosto demais de casamentos. Eu quando vou na rua e vejo os carros em cortejo, cada vez há menos, mas de um casamento qualquer, que eu nem sei quem, não faço a mínima ideia de quem são as pessoas, a mim apetece-me apitar e fazer com que eles apitem também. Nós vamos considerar um episódio, um texto, onde Jesus utiliza o convite para uma boda de casamento, para uma cerimónia de casamento e para uma boda, para uma festa, como ilustração do seu reino. Antes, o Jesus utiliza, vai à boleia deste convite para ilustrar como é com o seu reino. A parábola e o texto não é sobre o casamento. Jesus utiliza para ilustrar como é o seu reino. Mas antes de irmos ao nosso texto propriamente dito, duas notas sobre casamento. E casamento é um tema a que nós voltamos várias vezes aqui em Partilhó. É sempre um tema desafiante. Casamento, família. E é um tema a que nós queremos voltar mais vezes por ser tão desafiante, por termos várias pessoas que têm casado recentemente, por termos pessoas que ainda vão casar, e por ser um tema, e nós conhecemos também o nosso contexto, também o tema das dificuldades, também ser um tema que nos traz desafio no presente momento. Então é sempre um tema a que nós queremos e devemos voltar enquanto igreja para fundamentar as bases, para afirmar qual é que é o casamento segundo as Escrituras e qual o bom propósito do nosso Deus para a família. O casamento é uma ilustração. Deve ser uma ilustração. É uma ilustração da relação de Deus com o seu povo. E os nossos casamentos devem ser também essa ilustração. Devem ser uma pregação do Evangelho no sentido em que devem mostrar, através do nosso relacionamento matrimonial, devem espelhar, em algum sentido, ainda que tosco, devem espelhar o relacionamento de Deus com o seu povo, de Deus com a sua igreja. No fundo, os nossos casamentos são chamados a ilustrar um casamento maior e, no fundo, os nossos casamentos são chamados a apontar para Jesus. Noutro sentido, o casamento é também um meio de graça. É um meio de graça. Através do casamento, Deus concede graça às pessoas que se casam, aos envolvidos. Não só porque é no casamento onde nós somos chamados a desfrutar e cultivar felicidade e prazer, mas também é no casamento onde nós somos chamados a exercitar santificação em nós e no outro, na nossa companheira. Nós somos chamados a promover a santificação através do casamento, além de felicidade e prazer, e além de chegar com graça a outros, não só aos filhos, ao nosso legado, mas também abençoando outros. Bem, nós vamos então para um texto onde Jesus pega nesta questão do casamento e do convite para o casamento e o compara ao seu reino. Nós vamos para Mateus, para o capítulo 22. Este foi o texto que eu preguei no casamento de Timóteo e da Mónica. Eles já há pouco tempo não se lembravam bem do que é que eu tinha pregado, então eu vou relembrar. Brincadeira. Dá para relembrar, eu creio que a mensagem mais importante que naquele dia foi transmitido a eles os dois, eu creio que eles têm sido exemplo nisso, que o casamento deles aponte para o maior casamento, como dizíamos já há pouco. Esse é o que nós queremos nos nossos
casamentos aqui e que assim seja com o povo de Deus. Vamos para Mateus 22 e vamos ler os primeiros 14 versículos, a chamada parábola das bodas. Diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui, o nosso texto. No contexto de Mateus, nós não estamos a considerar as sextas-feiras de Mateus, estamos a considerar Lucas. No contexto de Mateus, nós estamos no ponto alto da disputa, da controvérsia entre os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, até os saduceus, e Jesus. Estamos no ponto alto. O capítulo 21, o capítulo anterior a este texto que nós lemos, termina com a informação de que os líderes religiosos falam entre si e estão à procura de ocasião para prender Jesus. Está no versículo 45 e 46. E este texto que nós lemos é a resposta de Jesus no seguimento de toda esta controvérsia e tudo o que se está a passar. E é tanto uma profecia em relação ao que havia de acontecer aos judeus, aos líderes religiosos e ao povo de Israel como um todo, como é também uma profecia para aquilo que nos havia de acontecer a nós. É a profecia sobre o que havia de acontecer a Israel, que haveria de ser abandonado e a cidade destruída e o povo disperso, o que aconteceu. E é também a profecia no que diz respeito a nós, porque visto que os primeiros convidados não quiseram ir, o convite haveria de ser estendido a todos e estendido a nós. E também é profecia para aqueles que, sendo convidados segunda vez e fazendo-se presentes na boda, não estão justificados e vestidos com vestes nupciais. Então há aqui 3 profecias que se vão cumprindo. Uma delas já se cumpriu plenamente. Israel foi espalhado por todo o mundo e só a história moderna, só o século XX, trouxe a volta verdadeira de Israel à sua terra. Então é particular para nós estarmos a pregar este texto agora. É diferente de Spurgeon em Londres ter pregado em 1800 e qualquer coisa, quando Israel ainda estava completamente disperso. Então temos aqui 3 níveis de profecia. O Jesus utiliza então este exemplo para ilustrar como é o seu reino. Ele conta a história de um rei, daí eu ter perguntado há pouco quem é que gostava de ir a um casamento real. Um rei que quer celebrar as bodas do seu filho. Então, um rei, um monarca, cheio de majestade, cheio de poder, ele quer celebrar as bodas do seu filho, então envia os seus servos a convidar as pessoas que supostamente deveriam estar naquela festa. A verdade é que o versículo 3 diz-nos, na história que Jesus conta, que os convidados não quiseram vir. E que ele, como era paciente, era um rei paciente, era um rei com graça,
com amor, com longanimidade, ele faz um segundo convite no versículo 4. Ele diz que enviou outros servos, digam aos convidados: eu já tenho o jantar preparado, está tudo pronto, vinde às bodas. O texto continua na história que Jesus conta e diz-nos que, no versículo 5, que eles não fazem caso, apesar da existência da longanimidade, da misericórdia e do amor deste rei, eles não fazem caso. Uns encontram desculpa no seu trabalho, vão para o campo, vão tomar conta dos seus afazeres, outros para os seus negócios, vão para a sua vida, e ainda há, no versículo 6, alguns que fazem pior. Parece que não gostam da insistência da graça, parece que não gostam da insistência da paciência, da longanimidade e do convite do rei. É o rei que está a convidar. E apoderam-se dos servos, maltratam uns e até chegam a matar outros. O versículo 7 diz-nos que o rei, tendo notícia disto, é um rei. O que faz é que, com ira, ele chama os seus exércitos, envia os seus exércitos e destrói aqueles homicidas e destrói as suas cidades. E dizemos nós, justamente, um rei convida para a sua festa, para a festa de seu filho, os seus convidados que rejeitam vez após vez, ainda matam os seus servos. O rei, com justiça, destruiu aqueles homicidas. A história continua e aquele rei é realmente gracioso e bondoso. Ele olha para a situação e diz: os convidados não quiseram, não eram dignos, está tudo pronto. De maneira nenhuma ficará a festa sem ser realizada e sem ser cheia a casa da festa. As bodas vão acontecer e a casa será cheia. Então envia os seus servos e com uma ordem: olha, vão e convidem todos quantos encontrarem. Vão pelo caminho fora, vão e convidem todos os que encontrarem. Todos, convidem a todos. E assim foi. Eles saíram pelos caminhos e juntaram todos os que encontraram, tanto bons como maus, pessoas de todo o tipo. É o que o texto quer dizer. E a festa nupcial foi realmente cheia de convidados. O propósito foi cumprido. O rei entrou na festa. Chegou o dia da festa. A festa estava a acontecer, a casa estava cheia. E o rei entrou e viu ali um homem que não estava vestido de vestes nupciais. Um único. Conta-nos a história. Não se esqueçam que os servos saíram a convidar todos os que foram encontrados pelo caminho. Está ali um homem que não tem vestes nupciais. Naquele contexto, quem deveria facultar e quem facultou certamente as vestes aos convidados foi o rei. Foi o rei. Não só porque era costume da altura, como aquelas pessoas estavam desprovidas foram encontradas no caminho, eram pessoas de todo o tipo. Não eram os convidados da família real, os primeiros nobres que foram convidados e recusaram. Não eram pessoas daquele contexto e que haviam sido convidadas primariamente e sabiam ao que iam e estavam preparadas. Eram pessoas despreparadas que não teriam dignidade para estar ali, não teriam recursos para estar ali, não teriam bens, não teriam vestes, mas que foram vestidas pelo rei para entrar naquela festa. À exceção de um que recusou essas vestes. À exceção de um que entrou sem querer essas vestes. À exceção de um que cismou a entrar tal como estava. Vocês veem, por exemplo, não é o mesmo contexto, mas é o mesmo contexto cultural e cronológico. Lembram-se da história dos dois filhos e quando o filho pródigo volta à casa. Ele volta à casa e ele quer ser empregado, mas ele é vestido como filho. Tragam melhor roupa e vistam-no. Que ele era um miserável que se alimentava do alimento dos porcos e não tinha quem lhe desse nada, mas voltou a casa. E ele é vestido, ele não recusa aquelas vestes. Seria uma loucura, melhor seria não ter voltado a casa se fosse para recusar o anel do pai, as sandálias do pai e a roupa que o pai lhe estava a dar. Ele chama os seus servos novamente. Os mesmos servos que ele vai chamando para convidar pessoas, também são enviados para amarrar este homem, levá-lo para fora, para as trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. E aqui a história já se mistura com a realidade desta história, a realidade desta história não.
A história mistura-se com uma realidade espiritual e eterna, onde haverá pranto, ranger de dentes e trevas para aqueles que se apresentam nas bodas sem estarem verdadeiramente preparados. Conclusão da história, uma frase que Jesus repetiu muitas vezes. Muitos são chamados. Nesta história, ele desafiou os seus servos a chamar todos. E desafia-nos a nós também. Temos sido desafiados por Lucas a espalhar a mensagem, a espalhar o Evangelho. Somos desafiados a chamar todos. Muitos são chamados. Todos devem ser chamados. Mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Termina assim a história. Eu dividi este texto em 3 partes. No versículo 2 ao versículo 7, nós temos a oportunidade, a rejeição e o fim dos líderes religiosos de Israel. A oportunidade que eles tiveram, ou dito de outra forma mais correta, as oportunidades, porque no texto apresentam-nos dois convites, um após outro, as oportunidades dadas aos líderes e à nação de Israel, a rejeição, ou as 2 rejeições, rejeição após rejeição. Aqui há 2 convites e 2 momentos de rejeição. Mas a história de Israel com o seu povo, e até a história de Jesus, o Messias, com o seu povo, não é de 1, nem de 2, nem de 10 rejeições. É de centenas. Há oportunidades, há rejeição e há o fim. E o fim é a ira. Termina com o versículo 7, onde os exércitos daquele rei destroem aqueles homicidas das suas cidades. Isto, na realidade, esta primeira porção, esta primeira parte, fala realmente daquilo que era a relação de Israel com Deus e da rejeição constante deles ao seu Deus e ao enviado de Deus e aquilo que lhes haveria de acontecer. Se lerem o contexto seguinte em Mateus, eles vão acumular ira após ira após ira e estamos a chegar ao fim, onde Jesus vai ser entregue e vai ser crucificado. Se eles antes já estavam a pensar como é que o prendiam, depois nos capítulos seguintes eles vão a pensar como é que o matam. Eles perceberam bem a mensagem, perceberam bem o que é que Jesus estava a querer dizer. Graça estendida a Israel, vez após vez, e rejeição. E graça após graça após graça. Com rejeição, vai terminar em ira. Este texto mistura muito bem 2 coisas. A superabundante, a majestosa, a inesgotável graça de Deus. Mas também um Deus que aqui e ali se ira. Ele tem graça sem fim. E ele, depois de derramar graça após graça após graça, ele também derrama ira. Este texto equilibra bem os 2 pontos. Então, a primeira parte, do 2 ao 7, temos os líderes religiosos e a nação de Israel simbolizados nestes primeiros convidados que não quiseram ir e que, após tanta paciência, tanta longanimidade, tanto amor, tanta insistência, rejeitam vez após vez e, no fim, não querendo graça, vão receber ira. Foi isso que aconteceu. Temos uma segunda parte, no versículo 8 até ao 10, que é o novo convite. Uma oportunidade estendida a todos. Depois de ira derramada sobre os primeiros convidados que não quiseram, que foram abandonados, que foram deixados de lado por um tempo e pelo menos da maneira que eram privilegiados e tratados antes, nós temos uma oportunidade estendida a todos. Temos graça após a ira. Depois deste rei se enfurecer, se calhar outro, ou se calhar se fosse o Samuel, não há festa para ninguém. Não há festa para ninguém. Aliás, temos na Bíblia e na história, exemplo de tantos monarcas que nem era preciso haver qualquer tipo de rejeição. Eles não tinham era amor nenhum. Passavam-se da cabeça e só faziam as neiras e matavam tudo porque tinham poder para isso. Este rei é diferente, tem tanta misericórdia, tanta graça, mas chega ao limite e ele se ira. Ele se ira. Se fosse qualquer um de nós, fosse o Samuel, não havia festa a seguir para ninguém. Enchia-me de justificações todas válidas. Não havia festa para ninguém. Mas este é um rei cheio de graça. É um rei com misericórdia sem fim. Essa é a causa de não sermos consumidos. É que ela se renova. É que ele, independentemente de nós sermos como somos, ele tem graça. Independentemente do ser humano ser como é. E das consequências que colhe pela sua rejeição.
Ele continua a ser gracioso e vai estender essa graça a outros. Não foi estendida àqueles porque eles não quiseram. É estendida a outros. E ele lança um novo convite. Um convite que deve ser estendido a todos. O versículo 9 diz: ide, saí pelos caminhos, convidai todos para as bodas. Todos os que encontrardes. Todos os que encontrardes. Convidai. Há um novo convite. E este convite já é estendido a todos. Há graça estendida a todos. Graça após a ira. É um rei cheio de graça. O nosso Deus é assim. Graça após graça após graça. E temos um terceiro momento. A casa foi cheia por sua graça. A casa e a festa foram cheias por seu amor, misericórdia. Porque estendeu graça a todos. A todos. Isto fala-nos de, após a rejeição de Israel, após a rejeição do povo de Deus, o povo de Israel, Deus estender a sua graça de forma plena, abundante a toda a terra. Então, Ele enche toda a casa. Enche toda a casa. Há um terceiro momento. Após a casa estar cheia por sua graça, nós temos um outro momento, do versículo 11 até ao versículo 14, até ao fim. E esse momento é o momento onde nós vemos graça desperdiçada. Oportunidade desperdiçada. Oportunidade desperdiçada. Ele estende a sua graça e a sua misericórdia a todos. O convite é feito a muitos e muitos se apresentam. Mas há uma pessoa em concreto no texto que desperdiça essa oportunidade. Que desperdiça essa graça. Que desperdiça esse convite. E nós temos no versículo 11 o episódio em que o rei entra para ver a festa, para ver os convidados, para ver se está tudo pronto. E vê ali alguém que não tem vestes nupciais. Vê ali alguém, neste contexto, como eu falei há pouquinho, que recusou as vestes que lhes foram dadas. Se não tinha vestes, e aceitava as que lhe são facultadas. Mas rejeita e aparece ali como está, sem vestes nupciais. Isto nem num mero casamento do século XXI, onde já nem se dá assim tanta importância a protocolos hiper exagerados. Até hoje, num casamento simples, não da realeza, mas num casamento simples, as pessoas têm cuidado quando vão a um casamento, não é? É onde fui fazer a barba e cortar o cabelo. Não vamos com uma roupa suja, estive a jogar futebol, em vez de pôr a roupa para lavar, olha, aqui uma roupinha bem suada, bem suja, estive a trabalhar, a mudar o óleo ao carro, a labrar, a rachar lenha. Então a roupa que eu tiver mais suja é que eu vou guardar para domingo ir ao casamento do meu amigo Graça. Ninguém faz isso. Isso não cabe na cabeça de ninguém, nem num casamento sem qualquer realeza e sem qualquer peso de protocolar no século XXI. Não faz sentido, não tem lógica. Não tem lógica. Não tem qualquer tipo de lógica. Aquele rei entra e vê alguém que está sem vestes nupciais. E pergunta-lhe: amigo, como é que entraste aqui? Esta é a pergunta que Deus vai fazer. Não como é que entraste aqui, como se a pessoa pudesse entrar no céu sem a sua autorização, mas todos comparecerão diante de Deus, diante do trono de Deus, diante do tribunal, diante do trono branco. Amigo, estás nu? Não tens vestes? Foste convidado? As vestes do meu filho, que teve que morrer para tu teres vestes, tu recusaste? E ele, diz o texto, emudeceu. Ficou calado. E é interessante que isto aponta-nos para hoje. Hoje nós podemos todos ter muitos argumentos. Hoje as pessoas têm todas muitos argumentos para não querer a justiça de Cristo, para não querer o presente de Cristo, para não querer a graça de Deus, as vestes de Cristo, para não querer vestes de justiça, de santificação, vestes dadas pelo Deus da palavra e pela palavra de Deus, dadas por Jesus, a palavra encarnada, viva, que veio até nós, viveu, morreu e ressuscitou em nosso lugar, e não só assumiu a nossa condenação, como nos dá da sua obediência e da sua justiça. Vestes brancas. Leiam o Apocalipse. E no céu as pessoas andam de branco. Andam com justiça e com vestes dadas pelo Salvador.
Aqui as pessoas podem ter todos muitos argumentos, muitas desculpas. Não é para mim, não é para agora, eu isto, eu aquilo, é à minha maneira, é como eu quero, eu vivo a fé como me apetece, eu nem quero saber da fé. 1001 argumentos. Podem ter argumentos, as pessoas hoje podem ter argumentos para si, para os outros, para dar, para vender. Mas diante do rei, vão fazer como este homem, emudecer. Diante do rei, ninguém vai argumentar. O Samuel não argumenta e outros não argumentam. Vão emudecer, porque não há desculpa. Porque não há resposta possível. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Não quis a justiça de Cristo. Não quis as vestes de justiça. É tão escandaloso, como dizia há pouco o filho pródigo, chegar a casa e dizer: ó pai, espera, eu vim, mas olha, eu lá nas terras por onde andei, passei muita miséria, mas aprendi muitas coisas. E é um modo novo, eu quero ser um teu empregado aqui, mas meio à minha maneira. Era uma loucura. Era melhor não ter voltado. Mas é o que acontece nesta parábola, é o que está a contar. Então vejam a cadência. Israel recebe graça, 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 profetas, profetas, profetas. O que é que fez? Rejeitou-os, a uns matou, a outros prendeu, rejeitou. Aí é ira. Estender o convite a todo. A minha graça não tem fim. Estendeu o convite a todos. E estende o convite a todos. E convoca-nos a nós, povo seu, a sermos veículos para estender esse convite a todos. Veículos para promover o seu reino, espalhar o Evangelho e convidar todos. Mas este episódio vai terminar também com ira. Se termina com alguns a gozar da bênção das bodas nupciais, a esmagadora maioria, todos à exceção de um. O episódio termina com ira. Porque muito embora a graça seja super abundante e seja para estender a todos, quem desperdiçar a oportunidade da graça vai receber ira, como os israelitas e a nação de Israel receberam por desperdiçar a graça. Não somos diferentes. Não há hoje no novo pacto e na graça um Deus mais fofinho que perdeu a capacidade de se irar e deixou de ser justo e santo. Há um Deus que continua a ser super amoroso e que por cada dia que se levanta a sua graça e a sua misericórdia se renova. Mas quem desperdiçar essa graça será lançado fora nas trevas exteriores. Estamos a terminar. E como conclusão eu queria fazer algumas perguntas e queria continuar a desafiar cada um de nós e a aprofundar aquilo que temos dito, repetindo por outras palavras basicamente as mesmas coisas. A primeira pergunta é: se tens rejeitado até aqui as bodas de Jesus, a minha pergunta é se tu vais continuar a rejeitar o seu convite. Ele é gracioso. Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. Ele deu tudo por ti. Ele te convida, vez após vez, mais do que as vezes que aparece aqui os convites a serem multiplicados neste texto. Tu vais, se tens rejeitado até aqui, a minha pergunta é se vais continuar a cometer a loucura de rejeitar o seu convite. Avançando, segundo ponto. Vais fazer o mal igual ou pior. Talvez pior. Vais aparentemente aceitar, mas rejeitar as suas vestes. Iludir-te a ti, quem sabe aos outros, quem sabe só a ti, quem sabe só aos outros. Ter uma vida de aparente fé, ter uma vida de aparente religião, onde estás a enganar a ti e os outros, ou só a ti, ou só aos outros. Vais aparentemente aceitar, mas recusar as suas vestes. Vais continuar a viver a fé e a religião à tua moda, da tua maneira. Isso leva à ira e também leva à morte. A Bíblia lança um aviso, lança muitos neste sentido, mas há um particular que tem tudo a ver com o que nós estamos a dizer aqui. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a determinada altura, o apóstolo diz assim: nós também gememos, ansiamos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. É um aviso solene. Os crentes, o povo de Deus, geme, deseja tanto de tal forma que venha o reino, que nós
tomemos parte destas bodas de forma definitiva, que nós entremos no banquete sem fim da sua presença, da sua delícia, como o André dizia, onde a comida não acaba, essa comida espiritual, deliciosa da sua abundância e da sua presença não terá fim. Ela é graciosa e será por toda a eternidade. E nós beneficiaremos disso para sempre. Nós, os crentes, desejamos isso, ansiamos isso, habitar no céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Examine-se. Desejas ou não desejas? É o céu que anseias, é a glória que anseias, é seres despido finalmente do teu velho homem, do teu corpo, da tua carne, que está sempre a atrair para as suas opiniões, para os seus desejos, para as suas paixões. Anseias verdadeiramente e genuinamente a habitação do céu e ser verdadeiramente revestido de uma vez por todas de Cristo? Ou há um desejo aparente, uma religião aparente, uma fé aparente e na realidade, estando vestido, na realidade és achado nu? Ou dito de outra maneira, Senhor, isto, aquilo, nunca te conheci. Ou dito de outra maneira, amigo, como é que é agora? E não há palavras. Ou, a melhor alternativa de todas, a esmagadora maioria do grupo final assim fez e assim desfrutou. Vais aceitar mesmo. Vais alimentar-te das suas delícias sem fim. Vais mergulhar na sua graça e recebê-la de braços abertos. Vais recusar quem tu és, vais esquecer de tudo o que tu possas achar que de mérito tens e também de que de mérito possas ter. Vais esquecer todos os teus pseudo-direitos e capacidades, mas por outro lado também entregar a Deus toda a tua fragilidade, todo o teu pecado e, de uma vez por todas, reconhecer: é em Cristo como posso vestir. Escuso olhar para mim e achar que tenho capacidade de me vestir por mim mesmo. Também escuso de lamentar e achar que não tenho roupa capaz. Não interessa se pensas que tens roupas boas demais ou se achas que não tens roupa nenhuma que sirva. As roupas não são tuas, é Cristo. É só Cristo. É a roupa dele, aceita. Nega-te a ti mesmo e aceita a roupa que ele te dá. A sua justiça. A sua perfeição. E que assim seja. Participa deste casamento real. Podes participar. Respondemos que queríamos participar num casamento real. Participa deste casamento real. Sê tu parte. Participa para sempre num casamento que não acaba. Foste convidado. E louvado seja o Senhor, porque quando o seu povo se reúne como hoje, reúne-se para agradecer, porque somos parte deste casamento. Somos parte deste casamento. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a nossa gratidão, sempre, vez após vez. Mas ao mesmo tempo, cuidado, porque neste texto, os religiosos que tinham uma Bíblia aberta são lançados fora. E no meio de todos os convidados que a seguir entram, ainda há espaço para aqueles que desprezam Cristo serem lançados fora. Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escapará alguém se não atentar para aquilo que Jesus fez e tomar a graça como algo barato? E tomar a graça de ânimo leve? E achar que por ser graça é de qualquer maneira? Não sejamos como os religiosos, que também foram expulsos do reino. Mas também não sejamos como este liberal, como este que achou que era a sua moda e que também foi recusado. Que nós sejamos súbditos, que se alegram no seu rei, que desfrutam do seu amor, da sua companhia e de toda a sua provisão. Que assim seja e que assim seja para sempre. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, te adoramos e te queremos agradecer muito pela tua palavra, como ela nos anima, nos consola, nos alegra, também como ela nos desafia, como ela nos convoca e chama ao exame e à reflexão. Nós te queremos agradecer muito por Jesus, o teu dom inefável, aquele que nós recordamos, aquele no nome de quem nós estamos reunidos,
aquele que fez tudo por nós, e é por Ele que nós temos ousadia de falar contigo e de te chamar Pai. Te queremos agradecer muito por Ele, e te queremos agradecer tanto a tua infinita graça que veio até nós e nos fez participantes de tão grande amor e deste relacionamento precioso que teremos para sempre contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não éramos dignos, não tínhamos forma de participar desta tua boda eterna, muito menos de ser parte e ser noiva, muito menos ser parte tão importante desta festa eterna que acontecerá para sempre, Senhor. Nós não merecíamos, não tínhamos meio, nós estávamos longe de Ti, ignorávamos-Te, não queríamos saber, mas Tu nos convidaste, vez após vez, vieste até nós, com paciência, com insistência, e nos conquistaste pelo Teu amor, nos fizeste negar a nós mesmos, os nossos medos, o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa falta de dignidade. Também nos fizeste abandonar a nossa autoconfiança, a nossa justiça própria, os nossos méritos, Senhor, e nos fizeste Teus, Senhor. Lembra-nos isto a cada dia, lembra-nos isto domingo após domingo, mas também todos os dias, Senhor, que tudo o que temos e somos é em Ti, que não há nada que nós possamos ter além daquilo que recebemos por Cristo, que tudo o que temos não é passageiro, mas é eterno, porque somos herdeiros de uma herança celestial guardada nos céus, que ninguém pode roubar, que não enferruja, que não murcha, que não ganha traça, mas que está guardada na Tua mão e ninguém é maior do que Tu que possa abri-la e tirá-la de nós, Senhor. Tirá-la de Ti, Senhor. Nós Te queremos agradecer, Senhor. E também Te queremos agradecer por este desafio. Te queremos agradecer por a palavra nos desafiar sempre a não descansarmos na religião, a não descansarmos em nós mesmos, a estarmos alerta, a examinarmos. Nós queremos verdadeiramente ser Teus e não queremos estar iludidos. Queremos que ninguém saia iludido esta manhã daqui. Queremos que o Teu povo se alegre e se fortaleça na fé e que o seu coração inunde de gratidão por tão grande graça, mas também queremos que aqueles que ainda não têm chegado a um relacionamento de intimidade e de comunhão contigo, queremos que eles tenham essa oportunidade e Te agradecemos porque a Tua palavra faz isso, Senhor. Pedimos pelo Teu favor, Te pedimos pela Tua operação através do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor, na vida de cada um, nos nossos casamentos. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor. Te pedimos que Tu toques naqueles que estão aqui e que ainda não estão vestidos de vestes nupciais, Senhor. Ser com todos, Senhor, e ser também com os que nos faltam. Nós oramos sabendo que não merecíamos nem sequer falar contigo, mas sabendo que temos esta ousadia, esta vontade e a certeza que Tu, como Pai amoroso, nos ouves e estás atento ao nosso clamor. Obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom domingo e uma semana abençoada para todos.